Se você ainda não entendeu como que calcula o MMC, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, habilita o sininho para você ter notificações dos próximos vídeos e não esqueça de dar o seu like e compartilhar com seus colegas. Bom, vamos lá. O que é MMC? MMC significa mínimo múltiplo comum. Ou seja, usa os múltiplos. Se você ainda não entendeu o que são múltiplos, eu vou deixar aqui no card, corre lá, assiste a aula sobre múltiplos e depois você retorna. Então, significa, se eu quero o menor, significa que eu tenho que ter mais que um número. Não tem como eu comparar um número só como menor, né? Então, significa que eu estou comparando dois números. Eu quero o mínimo, ou seja, eu quero o menor múltiplo em pelo menos dois números. Pode ser que tenha 3, 4, 5, mas no mínimo entre 2, certo? Então, tem duas formas. Tem a forma convencional e a forma prática. E a gente vai aprender essas duas formas e daí fica com você qual que você acha melhor. Qual que você se identifica melhor aí, certo? Então vamos lá aprender essas duas formas. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo eu quero o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 6. Bom, primeira coisa, vamos começar pela forma convencional. Eu preciso saber quais são os múltiplos de 3 e quais são os múltiplos de 6, para conseguir saber quem é o menor, certo? Então, vamos lá. Os múltiplos de 3, lembrando que os múltiplos são os resultados da tabuada. Então, se eu quero os múltiplos de 3, eu quero os resultados da tabuada do 3. Ou seja, os múltiplos de 3 são o 0, o 3, o 6, 9, 12, 15, 18. A gente viu na aula de múltiplos que eles são infinitos, eles não têm fim. Mas aí, professora, até qual eu faço? A gente vai fazer até dar um menor para se repetir aí. Coloquei até esse, se precisar a gente faz mais. Bom, e agora? Os múltiplos de 6, ou seja, os resultados da tabuada do 6. Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18 e continua infinitamente. Bom, primeiro, tem alguns números se repetindo aí. Ó, a gente pode notar que o 0 se repete, a gente pode ver que o 6 se repete, o 12 e o 18. Se a gente continuasse, ia ter outros números se repetindo. Então, ó, os múltiplos comuns de 3 e 6 é 0, 6, 12, 18. Mas eu não quero todos os múltiplos, eu quero o menor, o mínimo. Pessoal, se a gente reparar o seguinte, todos os múltiplos têm o 0 como comum. Daí sempre seria 0 a resposta. Então, no caso do mínimo múltiplo comum, é o menor depois do 0. Então, o 0 a gente vai desconsiderar. Por quê? Porque ele é o menor múltiplo comum de todos. O 0 é comum de todos os múltiplos. Então, o 0 a gente vai desconsiderar nesse caso. O menor depois do 0, nesse caso aí, é o 6. Então, o 6 é o MMC entre 3 e 6. E tem uma forma prática, além dessa forma, tem uma forma prática para fazer isso. Essa forma a gente usa decomposição em fatores primos. Se você não lembra como faz a decomposição, eu vou deixar aqui no card. Clica lá, assiste os vídeos sobre decomposição, porque para números maiores isso vai facilitar muito a sua vida. Tem como fazer assim com números maiores? Tem, mas você perde um tempinho aí pensando na tabuada. Então, vamos lá. 3 e 6. Para decompor, eu preciso lembrar os números primos. Os números primos são só esses? Não, tem outros, mas esses são os mais usados, né?
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e continua infinitamente. Vamos começar dividindo pelo 2. O 3 não dá para dividir por 2. Se ele não dá, ó, copio. O 6 dá. 6 dividido por 2, 3. Bom, agora eu sei que dá para dividir por 3, ó. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Chegou em 1, todos os termos, significa que acabou. Quando chegar em 1 aqui, ó, a gente vai multiplicar os números primos que ficaram desse lado. 2 vezes 3, 6. Então, a resposta é 6. Repara, não importa a forma que eu faça, o resultado é o mesmo. Você vai fazer da forma que você melhor se identifica. Pode fazer assim ou pode fazer assim. Ou seja, resumindo aí, o MMC entre 3 e 6 é 6. Vamos para mais um exemplo? Próximo exemplo é esse daí, ó. O MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 6, 12 e 36. Eu posso fazer o mínimo múltiplo comum entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre vários outros números. Não necessariamente precisa ser 2 números apenas, certo? Bom, então vamos lá. Forma convencional primeiro. Eu tenho que saber os múltiplos de 6, os múltiplos de 12 e os múltiplos de 36. Vamos lá, tabuada do 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Lembrando que posso continuar aí, né? Bom, próximo. Múltiplos de 12, ou seja, resultado da tabuada do 12. 0, 12, 24, 36, 48. E o próximo, tabuada do 36. 0, 36, 72, 108 e assim continua. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro olhar os que se repetem. O 0, tá vendo? Se repete em todas. E o próximo que se repete, ó, é o 36. Porque o 12 se repete só nesses dois, o 24 também se repete só nesses dois, né? Não pode, tem que repetir nos três ao mesmo tempo. O que se repete nos três ao mesmo tempo é o 0 e o 36. Teria outros? Sim, teria outros, porém, não continuamos. Pode continuar para ver quais são os outros que se repetem. E daí, então, resumindo aí, o que se repete depois do 0, porque é o menor sempre depois do 0. Lembrando que o 0 é múltiplo de todo número, por isso que a gente não conta o 0. E daí, então, o MMC entre 6, 12 e 36 é 36. E daí, ó, vamos lá para a forma prática. Quero o MMC entre 6, 12 e 36. Lembrando os números primos aí do nosso ladinho, para a gente não esquecer. Vamos começar dividindo por 2. Ó, o 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. 36 dividido por 2 dá 18. Vou dividir de novo por 2. O 3 não dá, então só copia. Ó, só copiei. 6 dividido por 2, 3. E 18 dividido por 2, 9. Agora já não dá mais para dividir por 2. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1 de novo. 9 dividido por 3, 3. Repara, não tá tudo 1, então eu ainda não acabei. Vou dividir por 3 de novo. Esses 1 que já chegaram ao fim, acabou, copio. E 3 dividido por 3, que deu 1. Agora sim, ó, tudo 1. Agora a gente precisa multiplicar esses termos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. E 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 9, 36. Ou seja, nosso MMC 36. Olha aqui que legal. As duas formas deram o mesmo resultado. Então, é com você agora. Tem alguns exercícios preparados para você praticar bastante
E não se esqueça, você pode escolher a forma que você quer utilizar. Então, lembrando que aqui na descrição, se você quiser praticar um pouquinho mais, tem alguns exercícios para você fazer a resolução e tem também um gabarito para você saber se você errou ou se você não errou. Qualquer coisa, manda aqui nos comentários. Pro socorro, certo? Que eu ajudo. Bom, então é isso. Não esqueça de compartilhar com seus colegas. Um beijo e até a nossa próxima aula.